Sim. Agora sim. Boa tarde. Nós estamos iniciando a entrevista com a direção do Psicodrama Público, que aconteceu hoje, dia 15 de maio de 2021, Psicodrama Público de São Paulo, que agora acontece online. O tema desse psicodrama, eu vou pedir para a diretora desse psicodrama, foi a Camila Tirrell, que trouxe a Diana Moreno e o Rafael Matos como atores auxiliares, que atuaram muito bem. E nós temos da plateia a Maria Cristina, que está fazendo parte da nossa entrevista de hoje. Então, eu vou pedir para a Camila falar o título, o tema que foi tratado, e fazer algumas considerações, se você quiser, ou se você prefere passar a palavra para os outros antes de fazer as suas considerações. Tá bem. Obrigada, Gelsi, obrigada pela oportunidade, né, desse convite de participar do Psicodrama Público e agora nesse formato online, né? O tema que foi trazido foi mídias, né? Mídias que chegam, que passam e transpassam. E o que sobra em mim? Você me pediu para fazer as considerações, eu queria compartilhar com vocês de onde surgiu esse tema e por que eu provoquei, inclusive, os atores nessa reflexão e também por que eu trouxe para o público esse tema. Eu estou me graduando, estou fazendo psicologia e eu tenho estudado bastante sobre subjetividade. E uma das coisas que me chamou a atenção, eu assisti uma conversa com uma psicóloga chamada Ana Bock, numa conferência que foi feita em Recife, online, deve fazer 1 mês e meio mais ou menos, onde ela conversa, aliás, outros profissionais também, que me chamou a atenção a participação dela, onde ela fala que o questionamento é qual o papel dessa mídia, desses algoritmos na nossa subjetividade? Né? Como é que tanta informação está chegando e fazendo uma interferência na nossa construção, né? Construção pessoal. E eu quis trazer um pouco disso, tentar com o teatro espontâneo, entender como é que as pessoas estão sendo mexidas, afetadas por essas mídias, né? E pelas informações que chegam. Então, isso eu não tinha falado publicamente, eu deixei para colocar aqui, porque eu acho que aqui é um espaço para a gente também refletir mais, vamos dizer, em termos de conhecimento, qual é a busca, por que um grupo de teatro traz esse tema, por que isso foi pensado? Então, foi em cima dessas reflexões, né? Então, é isso. E agora eu também vou abrir para a própria Maria Cristina, um prazer, Maria Cristina, poder conversar com você aqui nessa entrevista, viu? E ter estado com você nesse palco virtual, né? E também os atores, acho que a gente pode fazer um bate-papo aqui, né? Tá bem? Isso mesmo. Então, eu vou perguntar para a Maria Cristina o que você traz para a gente de emoções que você viveu hoje nesse psicodrama público. Bom, eu vou falar um pouco sobre o que eu comentei até, né? Sim. Primeiro, eu queria agradecer, muito bonita a sua fala agora, Camila. Acho que é uma discussão muito importante a gente ver. Eu tenho inclusive lido muito sobre isso ultimamente, os textos de Sueli Ronick, por exemplo, né? Muita coisa tem sido trazida dentro dessa perspectiva mesmo de pensar essa subjetividade que a gente tem. E como é que a gente vai para o chão, né? Como é que a gente volta para o chão, assim, volta para a terra? Como é que a gente volta para o corpo? Como a gente resgata mesmo nossos não, a força que tem, a força humana, né? Que está perdida às vezes, né? Dentro desse universo.
E hoje achei lindo o aquecimento dentro dessa perspectiva teatral mesmo. Acho que o psicodrama, né? Você trouxe isso para a gente hoje, muito psicodramática, né? Você está falando que está nesse processo de formação e eu fiquei pensando, caramba, que coisa fantástica se a gente tivesse muita gente se formando assim, desse jeito que você traz. Foi muito impactante para mim. Eu falei no final, a sensação que eu tinha era que eu estava dentro de um labirinto mesmo, de sensações, de emoções, esse conceito de rede que Moreno traz muito, mas dentro de uma perspectiva ainda muito caótica. A gente está dentro do caos, a gente vê, assim, eu acho que esse universo da mídia, ele maximizou o caos humano, né? Esse universo caótico no qual a gente vive, e a gente vai encontrando caminhos, algumas identificações, alguns diálogos, algumas. A gente contracena em alguns momentos com as pessoas, né? Na vida e né? Hoje foi trazido essa história do contracenar, né? A gente às vezes consegue contracenar, e hoje eu senti assim também, contracenando com esse universo, né? Você não falou disso durante o trabalho, mas para mim estava tão claro que você estava falando sobre isso, né? Eu tenho um trabalho hoje sobre, inclusive sobre uma correlação entre RPGs online e teatro espontâneo. Eu tenho um estudo sobre isso. Eu estou terminando de escrever meu nível 3 de psicodrama é sobre RPG online e teatro espontâneo, né? Assim, quantas similaridades, quantas coisas. E hoje eu queria muito estar presente hoje nesse trabalho, exatamente para me afetar também com tudo isso que vocês trouxeram. Assim, foi muito bom, foi provocativo, foi desconfortável, foi é, desconcertante, foi lindo e eu gostei muito mesmo, assim, obrigada, Diana. Todos os personagens que foram trazidos foram assim muito inquietantes. Eu acho que a gente precisa se inquietar com isso tudo que a gente está passando. A gente não pode ficar passivo, né? A gente não pode entrar num funcionamento de naturalização dessa lógica, né, de existência. Eu acho que tem umas lógicas de existência muito questionáveis. Eu não vou falar boas ou ruins, não vou atribuir nenhum valor, mas questionáveis, assim, que precisam ser repensadas. E até que ponto elas estão ampliando o lugar desse corpo no mundo, né? Ou estão afugentando os corpos, estão nos maquinando, né? Nos transformando em máquinas, em robotizando os nossos funcionamentos e etc. Assim, acho que a gente precisa pensar, e hoje foi muito bom para a gente pensar sobre isso. Agradeço, Diana, Rafa, Camila, Geise, Gelsi, me perdoe, Gelsi, muito obrigada, foi um presente hoje. Obrigada pela sua fala, Maria Cristina, e muito bom saber dessa sincronicidade, que então tem tudo a ver um estudo que você está fazendo, que eu não sabia, nós nem... Adorei receber esse convite para conversar um pouco. Fiquei emocionada agora de entender um pouquinho dos bastidores dessa temática que foi trazida. Muito bom saber disso, que depois a gente faz mais contatos aí por fora da gravação. Vai ser uma honra. Que é muito interessante esse seu trabalho, que tem muito em cima da hora, né? Que é o que está acontecendo hoje. Mas vamos ouvir rapidamente o Rafael, que ele tem compromisso também. Eu queria agradecer a todos pela experiência de hoje, né? Foi muito rica, assim, e eu me sinto cada vez mais próximo, assim, dos participantes do psicodrama, porque eu acho ali que todo mundo está precisando de um palco, todo mundo está precisando de um palco para se expressar artisticamente, expressar angústias, alegrias, assim, né? E acho que não só nós artistas, assim, mas acho que todo mundo acabou sendo privado de um espaço para ser visto, ouvido e tudo mais, né? E
eu sinto que a coisa funciona muito numa forma dialética, assim, né? Porque a gente muitas vezes a gente não aguenta mais as informações, assim, vindo de tudo aquilo. Tem gente, como uma das participantes ressaltou, e me identifico com isso, que busca muito refúgio, assim, na arte e tudo mais, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode virar as costas, assim, para o que está acontecendo, porque a coisa está acontecendo o tempo todo, bem na nossa cara ali e tal, né? O número de mortos ali, sabe, aumentando, gente com descaso com a própria saúde e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem a oportunidade, assim, de difundir coisas boas, assim, né? Fazer uma videochamada com alguém, assim, para ver como a pessoa tá, mandar um carinho, tudo mais, né? Nem que seja para mandar um meme, assim, que, por exemplo, faça a pessoa dar risada, né? Isso às vezes ajuda a melhorar, assim, né? Então, é aquela coisa, assim, eu acho que a gente só resolve um problema assim a gente se unindo mesmo. Porque às vezes a cabeça do indivíduo não dá conta, né? Mas quando vai para o plano coletivo, são vários ombros segurando a barra ao mesmo tempo, né? É o que eu tenho para dizer. Obrigada, Rafael. É isso mesmo que está nos perpassando hoje com relação às mídias, né? E aí, Diana, o que você tem para dizer para a gente sobre o trabalho de hoje? Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite mais uma vez. Só um pouquinho mais alto, que está muito baixo. Melhorou? Sim, agora sim. Eu gostaria de agradecer pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar com vocês e poder participar desse desafio, porque para nós, atores, não deixa de ser um desafio, né? Eu sou atriz profissional, porém, no psicodrama estou nascendo, estou crescendo, né? Foi um convite que aconteceu em meio a tanto caos, né? Pandemia, enfim. Então, é uma grata surpresa. Eu tenho que confessar para vocês que cada apresentação me tira um pouco do eixo, porque, como a Maria Cristina falou, nos traz conflitos internos, tira a gente do conforto, né? Deixa a gente assim desconfortável e até às vezes muito constrangidos, porque trazemos em nós personagens que sentimos em nós, que eu levo os meus personagens a algo assim que é obscuro em mim, o desânimo, fica levanta, ao acordar, pega o celular, fica nas redes sociais, ao invés de trabalhar, de fazer qualquer outra coisa do dia a dia, vai se deixando levar pelas informações, muitas vezes informações banais, muitas vezes envolvidos em coisas inúteis, né? Digamos assim, mas que isso tem uma construção muito grande dentro de nós, como nos deixamos abalar, como nos deixamos envolver por isso. E o que a gente faz? Né? Como que a gente trata isso? Como que a gente vivencia isso e consegue até mesmo se afastar do que não é bom e trazer somente aquilo que nos é necessário. Então, essa apresentação de hoje me convidou a pensar muito sobre isso, a refletir muito sobre isso. Como comentei até com a Camila e com o Rafael agora há pouco, quando nós terminamos as nossas apresentações, a gente se reúne para conversar, né, virtualmente, óbvio, como o meu emocional fica desgastado, fica cansado, porque a gente traz tudo aquilo dentro da gente, aquela confusão, aquele conflito, aqueles diálogos e todo mundo super tenso, super ansiosos, porque estamos ansiosos, a gente fica ansiosos por informações e também ansiosos quando recebemos as informações, porque são muitas informações, é muita coisa durante o dia a dia, né? Muitas vezes a gente não quer buscar, mas ela acaba vindo até nós também. Então, hoje eu saio dessa apresentação num conflito interno total, numa bagunça, até assim, mentalmente, até num desgaste emocional, assim, o corpo se sente cansado por tanta energia, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito prazeroso,
porque nos leva a ter essa briga conosco e como ator, e como seres também que estamos querendo evoluir, né? E constante evolução, na verdade. Então, assim, para mim é sempre muito gratificante, é sempre muito desafiador, né? E tira totalmente da zona de conforto e mais me deixa extremamente satisfeita, feliz, muito, muito, muito feliz em poder fazer parte. Então, é só gratidão. Muito obrigada. Obrigada, Diana. E dentro disso que você estava falando, que eu conheço bem também esse trabalho de atriz auxiliar em psicodrama, a gente faz todo um trabalho interno, porque a gente não sai falando como plateia, mas a gente atua, e isso é tudo emoção e corpo, né? Então a gente vai para outro lugar, e é um trabalho que proporciona bastante desenvolvimento mesmo para a gente. É um exercício difícil e muito bom, né? Na direção também a gente se trabalha e a gente fica envolvida com todas as pessoas que estão ali, e ao mesmo tempo que a gente absorve e dialoga, né, com todo mundo de maneira diferente, esse diálogo, né? Porque a gente não fica com palavras diretas, a gente está intermediada pela cena, todo o nosso diálogo é intermediado pelas cenas, né? E isso tem uma outra dimensão muito legal. E a mesma coisa, eu fiquei pensando agora que vocês falaram, serve para a questão das mídias, que foi discutido hoje, porque é ao mesmo tempo é o que nos salva e é o que nos mata, porque nos salva porque nessa pandemia o que salvou de que está acontecendo tudo isso é porque existem essas mídias que já haviam sido inventadas por um cara que queria conversar com a namorada, depois o Google também fez, os outros, não sei o quê. Então, essas mídias estão nos salvando do isolamento e, ao mesmo tempo, a gente entrou tanto nisso que nos estressa bastante o excesso, né, de comunicação e a questão das comunicações muito pesadas e muito tristes, né, que acontecem também. Então, a gente fica estressado com tudo isso. Então, ao mesmo tempo que nos salva do isolamento, também nos mata pela mesma questão de ser um momento de pandemia, de ter muita notícia ruim e de estar tudo nas mídias sociais e pouquíssimo no presencial, né? E o quanto isso também nos conduz, né, Gelsi? Uma coisa que me veio na sua fala e que faz parte também, como eu comentei, de uma pesquisa quase que pessoal mesmo, o quanto nós estamos sendo moldados, né? O quanto realmente temos liberdade de pensamento e o quanto essas mídias, na verdade, não estão conduzindo, né? Conduzindo o nosso pensamento, os nossos quereres, os nossos, né? A nossa vida mesmo. Então, Maria Cristina, eu quero muito saber do teu trabalho, porque eu já, olha que interessante, em 2016 eu dei uma aula sobre teatro debate na BPS, numa aula da Cida Martim, a professora Cida Martim, eu dei uma aula de teatro debate para demonstrar um pouco de teatro espontâneo, e eu levei o tema psicodrama online, como seria? E a gente nem falava disso na época, né? E eu me lembro que uma das coisas que surgiu... Diga, Maria. Por favor, diga, Maria Cristina. Eu levei para o congresso em Fortaleza. Antes também de tudo isso, acho que em 2016, eu levei para um congresso em Fortaleza. E gerou assim uma celeuma gigantesca no congresso esse tema, porque o pessoal ficou assustado com isso tudo. Eu disse, é uma coisa que eu, né? E todo mundo, caramba, Cristina. E as pessoas jovens entendiam como uma coisa visionária, né? A possibilidade de associar o RPG online ao teatro espontâneo, que para mim é uma coisa. Quando eu vi pela primeira vez, eu entendi o que eram as duas ferramentas. Elas têm uma conexão tão clara para mim, né? Tem sinergia. E se a gente usasse, o meu plano mental, meu projeto é tentar ver, inclusive, a construção de uma ferramenta para usar como espaços que sejam cênicos no campo dos RPGs mesmo. A ideia é tentar montar até um aplicativo que possa fazer teatro espontâneo com cenários virtuais, trabalhando com realidade aumentada, né? Na verdade,
Meu plano lá em 2016 já era pensando nessas coisas, eu já discutia isso na minha formação de nível 3. É uma loucura, mas eu acho que faz tanto sentido, né? Então, e o interessante Vamos esperar por é esses que... desafios. Fala, Camila. Ai, com certeza. Eu acredito que vai Queremos acontecer. saber mais da sua pesquisa. E o interessante é que quando o desfecho desse encontro que eu comentei foi a grande preocupação do privado, do público e do privado, o quanto participar e estar na mídia nos expõe, e o quanto o público e o privado nós teríamos que aprender a lidar. Eu achei muito interessante. Eu não aprofundei, mas eu acho que tem um campo aí também para a gente até falar sobre isso e como é que as pessoas estão enxergando tudo isso. Mas tem muita coisa, né? Hoje, eu decidi fazer formação agora. Eu já sou formada, eu sou farmacêutica, então tenho a formação em psicodrama. Como é que é, Gelsi? Psicodramatista também, com formação. Psicodramatista, estou entregando meu nível 2, Maria Cristina. Você está no 3, eu estou no meu TCC nível 2 agora, para didata. E decidi fazer minha graduação em psicologia, agora com essa cabeça, com essa maturidade. Então, olhar para o Moreno, neste momento, com toda essa mídia que ele um dia, né, visionou também, falou que um dia o psicodrama estaria online, né, que seria importante. Ele falou isso. Ele não falou online porque ele não sabia, mas ele falava da televisão, né? E acho que eu estou começando a perceber e ampliar o meu olhar em relação à construção do ser mesmo, e como isso tá mudando, né, por conta das mídias. Sim. Então, essa, para mim, hoje é uma preocupação. Assim. Muito bom. Gostaria de ficar conversando com vocês o resto da tarde, porque todos esses assuntos são palpitantes, e principalmente depois do psicodrama, a gente está com os ânimos, né, aflorados a respeito, né, disso, porque a gente sai com as reflexões e não com conclusões, o que isso é a coisa mais bonita do teatro espontâneo, que é a gente sair com a reflexão, de ser uma obra aberta. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, que foi muito produtiva essa entrevista, essa conversa que nós tivemos, e a gente se encontra no próximo psicodrama. Tudo bem? Tá certo. Obrigada, Gelsi. Obrigada, Maria Cristina. Eu deixo aqui minha gratidão também a todos os participantes de hoje, né? Porque sem eles, nós não fazemos teatro. Muito obrigada. Obrigada. Foi belíssimo.